Olá! Hoje você vai aprender de uma vez por todas como usar a função PROC-V no Excel. Então, para a gente exemplificar aqui, eu tenho essa planilha, né, que com o cadastro de alguns produtos e aqui uma consulta de preço, que quando eu digito o código do produto, ele vai lá na minha planilha e faz uma consulta do preço e do produto, da descrição lá do produto. Certo? Então a gente vai fazer essa consulta aqui, essa planilha, utilizando a função PROC-V e eu vou te mostrar todos os detalhes agora. Então aqui nessa aba aqui da função, o que é o primeiro passo? Quando eu digitar o código aqui, ele tem que buscar para mim a descrição do produto e o preço de venda. Então como funciona? Igual PROC-V. Note que ele vai dando algumas dicas aqui das informações que você tem que passar. Então, a primeira função que você tem que passar aqui, o primeiro parâmetro, é o valor procurado. O que é o valor procurado? É o código, é o valor que eu estou digitando para buscar a informação. Eu vou clicar aqui. Eu costumo apertar o F4 para ele fixar a célula, colocando esse cifrão antes e depois da letra. Daqui a pouco eu explico por quê. Próximo passo, ponto e vírgula, ele vai me pedir a matriz tabela. O que é a matriz tabela? É a minha tabela principal aqui, a tabela de cadastro. Seleciono a tabela. Também vou apertar o F4 para ele fixar ali na minha tabela. Note que ele colocou o cifrão antes e depois do A e antes e depois do E, para ele fixar isso daqui. Agora eu explico por que também. Ponto e vírgula, ele vai perguntar o número do índice da coluna, ou seja, qual a coluna contém a informação que eu quero procurar. Então, nesse caso, eu quero procurar o nome do produto. O nome do produto está na segunda coluna, certo? Então, eu digito 2 de segunda coluna. Ponto e vírgula novamente, ele me pergunta se eu quero buscar o valor aproximado ou a correspondência exata. No meu caso aqui, eu quero a correspondência exata, exatamente aquele código. Eu quero buscar a descrição do produto. Se for um código parecido, um código próximo ali, eu não quero. Eu quero só se for exata. Então, escolho aqui, falso, fecho parênteses, dou um Enter e está pronto. Meu código C001 é a castanha do Pará. Preço de venda. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Posso simplesmente pegar aqui e copiar a fórmula. E vou fazer um ajuste aqui na fórmula. O que eu vou ajustar aqui? Esse terceiro parâmetro, que é o número de índice da coluna. Por quê? Agora eu quero buscar o preço de venda. O preço de venda ele é 1, 2, 3, 4, 5. A quinta coluna. Então, no lugar aqui do 2, vou digitar o número 5 e dou Enter. Então, ele já foi lá e buscou o preço de venda, certo? Agora eu vou explicar por que eu usei o F4 para ele fixar as minhas células, como aqui esse sinal de cifrão aqui no primeiro parâmetro e aqui também no segundo parâmetro. Isso é muito útil quando você quer reaproveitar a fórmula copiando. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu fui aqui no cantinho, copiei a fórmula e depois fiz um ajuste. Se eu não tivesse feito isso, o que iria acontecer? Eu vou simular aqui do lado. Vou fazer a mesma fórmula, porém não vou fixar a célula, o valor da célula. Então vou lá, PROC-V, vou buscar esse código, não vou fixar agora. Vou buscar nessa coluna, não vou fixar, produto, código 2, falso, fecha parênteses, ok. O resultado praticamente não muda. Porém, se eu vier aqui arrastar, como eu fiz no meu primeiro caso, ele vai dar um erro aqui de nada. Por quê? Se você vier aqui na fórmula, ele alterou aqui o primeiro parâmetro. Porque como eu arrastei para baixo, o Excel entende que você está procurando o valor abaixo aqui do código também. Mesma coisa acontece aqui com a tabela. Então, note aqui do lado esquerdo que a tabela ele pulou uma linha para baixo também. Então, por isso que eu sempre utilizo o F4 para ele fixar
tanto o valor procurado quanto a minha tabela aqui de origem, né? A matriz tabela. Né? A gente evita esses problemas e agiliza lá na hora de a gente copiar as fórmulas, facilita aí o processo. Certo? Outra situação que eu queria ver com vocês aqui, por exemplo, se eu digitar um código inválido, vou digitar A010, o que vai acontecer? Vai dar esse valor aqui de nada. Certo? Para ficar uma questão mais visual, mais fácil de entender, a gente pode tratar esse erro aqui também, né, como uma forma de deixar mais profissional, melhor visual, melhor entendimento aí para quem está utilizando. Né? Então eu posso utilizar uma outra fórmula aqui antes do PROC-V, chama se erro. Se erro é o que? Ele vai tentar fazer o PROC-V, que é a consulta desse código lá na minha matriz tabela. Se ele der algum erro, ou não achar nenhum valor, ele vai me retornar alguma informação. No caso aqui, eu quero que ele informe uma mensagem. Produto não localizado. Fecha parênteses. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Se ele encontrar algum erro nesse PROC-V, ou seja, de ter algum código aqui, ele não existe, ele vai retornar essa mensagem aqui na tela. Ao invés de ficar esse ND, ele vai retornar uma mensagem personalizada. Vamos ver como é que vai ficar. Então, tá aqui. Né? Fica uma fórmula mais profissional, uma planilha mais profissional, né? E, assim, é um diferencial aí para quem está trabalhando, certo? Vou fazer o mesmo processo aqui no preço de venda. Vou utilizar aqui a fórmula se erro. Ou seja, se ele não encontrar nenhum valor ali no PROC-V, ele vai retornar uma mensagem de erro. Ou uma informação aqui mais clara para quem está utilizando aqui a sua planilha. Nesse caso aqui, vou informar aqui, preço não localizado. Fecho aspas. E tá aí, né? Um bônus aí para você, além do PROC-V, uma nova fórmula aí para você utilizar e tratar seus erros. Então, quando a pessoa digitar um código que existe, ele vai me retornar aqui o dado corretamente. Nesse caso, pizza low carb, R$15 ali o preço de venda. Se por um acaso digitar um código que não existe, por exemplo, D001, vai me retornar uma mensagem amigável ali, né? Porque a gente utilizou a tratativa ali com a fórmula se erro, certo? Então espero ter ajudado aí você. Fica aí o bônus, além do PROC-V, né? A fórmula se erro para você tratar aí as informações, né? Deixar mais profissional a sua planilha aí. E espero ter te ajudado aí. Até a próxima.